Olá, amados e queridos amigos que estão me acompanhando através dessa mensagem. Hoje vamos falar de algo espetacular, uma passagem muito conhecida, porém pouco compreendida pelos cristãos. O título da mensagem está no livro de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, e é a mulher de Samaria. A partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se é que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Para que você possa entender melhor essa passagem e o quanto ela é importante, primeiro você tem que aprender o porquê os judeus não se davam com os samaritanos. De onde surgiu essa briga entre os judeus e os samaritanos? Primeiro, lembremos que inicialmente Israel como um todo foi governado de forma unificada por Saul. Depois veio Davi e depois veio Salomão. Depois que Salomão morreu, Israel se dividiu em dois reinos, sendo o reino do sul governado por Roboão, que era filho de Salomão, e o reino do norte foi governado por Jorobaão. O reino do norte, por violar as leis de Deus de forma frequente, tendo todos os seus reis malignos, foi entregue pelo Senhor para serem escravos do império da Síria. Isso está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17. Segundo ponto, o rei da Síria, além de levar israelitas do reino do norte como escravos, ainda levou moradores da Babilônia para morar no reino do norte, mais especificamente na região de Samaria. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 28. Daí começou em Samaria os cultos mistos, ou seja, se cultuava a Deus e também aos deuses dessas nações. Você pode ver isso no livro de 2 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 29. Já existia uma certa rixa do reino do norte contra o reino do sul, mas aqui vemos a origem dos judeus não se darem com os samaritanos, que eram os judeus misturados com outros povos. Os judeus viam os samaritanos como israelitas impuros, devido a essa mistura não só de casamento com pessoas de outras nações, mas como a mistura de cultos a Deus de Abraão, Isaque e Jacó e outros deuses dessas nações estrangeiras. Terceiro ponto, a rixa ficou ainda mais forte quando os samaritanos resolveram construir o próprio templo de adoração no Monte Gerizim, e isso por volta do ano 400 a.C., já que não podiam e não eram aceitos no templo de Jerusalém. Esse templo foi destruído em 108 a.C. por João Hircano. Por isso, amados, os judeus e samaritanos viviam de certa forma próximos, mas separados por certo ódio histórico que havia entre eles. E aconteceu também um fato que ficou marcado na história. Entre os anos 6 e 10 depois de Cristo, e quem conta é o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século depois de Cristo. Ele era contemporâneo da primeira comunidade cristã. Ele escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas. E nesse livro ele narra que na festa da Páscoa as portas do templo ficavam abertas durante a noite. E uma noite, um grupo de samaritanos entrou secretamente em Jerusalém e jogou entre os pórticos do templo e no seu interior ossos humanos,
profanando dessa maneira o lugar sagrado. Isso causou muita indignação entre os judeus, ao ponto deles todos os dias às 18 horas estenderem as mãos para Samaria e amaldiçoar toda a cidade. Hoje existe uma convivência pacífica entre os dois grupos. A população samaritana é estimada a cerca de quase 1.000 pessoas. Esses dados são de 2005, tá? Eles vivem no Monte Gerizim e Olom, comunidade criada pelo segundo presidente de Israel no ano de 1954. E o quarto ponto? Bom, devido a toda essa situação, os judeus tinham receio até mesmo de pedir favores a samaritanos para não se contaminarem e ficarem cerimonialmente impuros. A questão era tão, mas tão severa que nem mesmo utensílios eram compartilhados. Fato que possivelmente foi o foco da surpresa da mulher samaritana quando Jesus, além de conversar com ela, mesmo sendo ela mulher samaritana, pois não era comum, amados, mestres conversarem com mulheres em público, ainda pediu a ela de beber, o que lhe implicaria de Jesus compartilhar o jarro de água dela, o que era algo incomum para os judeus fazerem com relação a um samaritano. Continuando com a palavra da Bíblia, replicou-lhe Jesus: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O Senhor Jesus estava falando de algo espiritual, pois Ele é a própria fonte que jorra para a vida eterna. Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aquela mulher samaritana, meus amados, era incapaz de perceber. Sabe por quê? Porque ela era carnal. E como está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Naquele momento, ela seria incapaz de entender. Mais tarde, o Senhor se revelaria para aquela mulher. Finalizando esta mensagem maravilhosa, disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Gente, aquela mulher queria entrar em um debate com o Senhor Jesus de qual monte era para se adorar a Deus e quem estava certo, se eram os samaritanos ou os judeus. O Senhor Jesus, queridos irmãos, sem entrar em discussão ou dar alguma resposta do que ela estava perguntando, lhe disse assim: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam, queridos amigos, que para a verdadeira adoração,
não há lugares impostos por Deus. A única exigência do Senhor é que o adoremos em espírito e em verdade. E como é isso? Bom, adorar a Deus não é apenas com palavras, mas também com atitudes. Vou te dar exemplos. Todas as vezes que você ama os seus inimigos, ou paga o mal com o bem, que perdoa os que lhe fazem mal, ou ora para aqueles que estão te perseguindo, dá o outro lado da face e pratica os ensinamentos de Jesus, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Pois nessas ocasiões, você estará mostrando a Deus que você crê nele e crê na palavra dele. A fé é isso, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está em Hebreus capítulo 11. Os verdadeiros adoradores que o Senhor Jesus se refere nessa passagem bíblica são esses, os verdadeiros convertidos, os nascidos do Espírito Santo. São os que andam na palavra e dão frutos espirituais, como está no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Espero que você tenha compreendido o verdadeiro significado dessa mensagem e que a partir deste momento não venha a ser como os que estavam procurando um lugar específico para adorar a Deus. Torna-se um verdadeiro adorador a partir de agora, obedecendo os preceitos e mandamentos de Deus, sendo um vaso de honra, dando bom testemunho e exalando o bom perfume de Cristo por onde você for. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, chegamos ao final desse vídeo e essa palavra falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao seu também. Se Deus falou ao seu coração e se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você conhece. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você não tenha condições de fazer um vídeo como esse, mas você pode anunciar a palavra de Deus compartilhando o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. Por que eu estou dizendo isso? Há várias pessoas que estão se inscrevendo no canal, mas não está ativando o sininho. E quando eu postar vídeo, ela não vai receber o alerta da postagem. Então, para você poder acompanhar todas as mensagens e estar acompanhando o trabalho que estamos realizando aqui no canal Fatos da Fé, você deve ativar o sininho das notificações. E deixe o seu like. Eu vou te falar o quão é importante o like. Cada vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo e do canal e eles mesmos impulsionam o canal para que outras pessoas venham acompanhar o trabalho. Tá bom? Então é muito importante que você venha nos ajudar. Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo.